E às vezes você acha que sua família está boa, mas olha, nada que está bom que não tenha como melhorar. Como também nada que está ruim que possa piorar. Então sempre tem o que aprender, sempre tem o que melhorar. Então nós precisamos ter essa consciência, esse entendimento e essa vontade de crescer, essa vontade de desenvolver, essa vontade de melhorar. Então, quando a pessoa faz isso, os benefícios são incalculáveis. Então, por exemplo, nós temos lá família ideal e família real. Gente, é muito frustrante. Tem família que eu sei que as pessoas estão frustradas. Elas estão muito frustradas com a situação delas porque elas criaram, elas imaginaram uma família, porque quando nós imaginamos uma família, você não imagina uma família imperfeita, você imagina a família perfeita. Por exemplo, nós não sentimos que nós erramos. Nós não temos essa consciência do erro o tempo todo, não. Senão a gente nunca cometia erros. A gente idealiza que a nossa postura é a melhor que tem. Então, quando alguém, se você parar para pensar assim, ó, quem não gosta de mim? Por que ela não gosta de mim? Ah, fulano não gosta de mim porque ela está errada. Olha como é que é o nosso raciocínio. Porque a gente não consegue perceber com facilidade os nossos próprios erros. Para pensar aí. Pense em uma ou duas pessoas que você sabe, ou que você pensa, ou que você percebe que não gosta de você. Pensa aí, por que ela não gosta de você? E você vai chegar na conclusão que ela não gosta de você porque o erro está nela. Porque ela te interpretou mal, porque ela não entendeu o que você falou, porque ela de alguma forma ela é errada. Você não é o errado. Porque a Bíblia diz que todos os nossos caminhos são corretos aos nossos olhos. É da nossa natureza. Agora, o que a gente pode fazer para melhorar isso? Buscar na palavra de Deus. Isso é muito além de religião. Tá? É buscar na palavra de Deus. Se o que você está fazendo tem sentido diante à luz da palavra, o salmista falou assim: guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Quer dizer, quando eu guardo a palavra, eu diminuo o risco de errar. Por exemplo, um homem que guarda a palavra, um homem casado, o que ele vai preocupar? Em cuidar bem da esposa. Cuidar bem em que sentido? Em todos os sentidos que ele imaginar. Ele precisa de cuidar dela como se cuidasse de um vaso frágil. Não estou falando que a mulher é frágil. A Bíblia diz que é como se fosse um vaso frágil. Então ele deve cuidar, ele deve proteger, ele deve sustentar em todas as áreas. Isso não quer dizer que a mulher vai ficar sem nenhum sentido de vida, não. É o homem proporcionar para a mulher uma qualidade, uma vida de qualidade. Então, quando o homem entende isso, ele vai viver da melhor forma possível para cuidar da esposa, porque à luz da palavra, tá? À luz da palavra, ele está pensando assim, ó, eu vou cuidar dela, porque isso é que é o certo. Agora, se ele está preocupado em fazer dela uma segunda escrava, porque a primeira escrava provavelmente foi a mãe ou a avó. Quer dizer, ele não aprendeu a ser um filho ou um neto de acordo, mas agora dá tempo, ele está um homem adulto, mas todos nós temos a capacidade de mudança a qualquer época da nossa vida. Não pode seguir que a teoria que pau que nasce torto, morre torto. Né? Essa ideia de que o pessoal adulto não muda. A pessoa muda, se ela quiser. Mas a primeira mudança começa no meu coração, ou seja, na minha mente. Eu percebo que a minha, a minha, as minhas ações não estão boas, não estão favoráveis, estão boas só para mim. Então eu tenho que ter essa consciência, é o que nós chamamos de arrependimento, de entender
que a vida não é só olhar o meu lado. Porque o que a Bíblia diz? Aquilo que vocês querem que as pessoas vos façam, façais vós também. É um princípio de reciprocidade. Então, se eu quero ser bem tratado, eu trato bem as pessoas. Se eu quero ser abraçado, eu abraço as pessoas. Se eu quero ganhar presente, eu dou presentes. Se eu quero ganhar visita, eu visito pessoas. Se eu quero receber sorriso, eu distribuo sorrisos. Simples demais, é a lei de semeadura. Tudo que você quiser para você, faça primeiro. Agora, por que a pessoa acha interessante ela não oferecer nada e receber tudo? É uma coisa assim, né? Sem o menor sentido. Então, o homem que entende isso, ele busca o conhecimento. Por quê? Conhecereis a verdade, verdade vos libertará. O meu povo está sendo instruído porque falta conhecimento. Os casamentos estão instruídos porque falta conhecimento. Conhecimento de quê? O que é o casamento? As pessoas não sabem o que é um casamento. Por isso que elas se frustram. Os homens entram no casamento achando que vai ter uma segunda mãe. Isso acontece demais. É muito mais comum do que se imagina. Os homens entram no casamento achando que vai ter uma segunda mãe dentro de casa. Só que ninguém prometeu isso para ele. Ele idealizou. Aí que eu entrei na série Família Ideal e Família Real. O cara idealiza um casamento como se tivesse casado com a mãe. Isso aí, né, você pode, né, estudar, né, a psicanálise, que tem muito a ver isso aí, né, o complexo de Édipo, aquelas questões assim de o primeiro amor, né, do menino é a mãe. Se você não acredita nisso, você vai ter outras fontes para você perceber como que os meninos, né, os homens, eles têm um carinho diferente com a mãe do que com o pai. Mas muitas vezes esse carinho é um carinho de imposição, é um carinho de manipulação. Por quê? Não foi feito essa castração, né, como é usada na psicanálise, pelo pai, pela figura paterna, de impedir o menino de se apropriar da mãe. Por quê? A questão do amor da mãe, a mãe não consegue perceber os defeitos dos filhos, porque por causa do amor, por causa do carinho, por causa daquela responsabilidade de ter trazido uma pessoa no mundo, e talvez ela se envolva emocionalmente a ponto de compensar essa criança e não deixar que ela seja privada de nada. Gente, e o não é muito importante na nossa vida. Se não fosse os nãos na nossa vida, também não teria o sim. Uma pessoa sem limite é uma pessoa despreparada para viver nesse mundo. Por quê? Porque a pessoa sem limite, aí você vai lá na playlist, lá nos vídeos, está lá frustrações, por exemplo, que você vai entender por que é importante frustrar a criança. Todo mundo precisa ser frustrado, tá? Dentro daquilo que é necessário frustrar. Não é se ficar judiando da criança, frustrando ela toda hora para treinar, não. De acordo, por exemplo, o menino quer brincar até tarde. Você frustra ela como? Mandando ela dormir. Como é que você manda dormir? Deita com ela e faz ela dormir. Deita com ela e fala assim, filho, nós vamos ficar aqui 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Se você não dormir, nós vamos levantar e vamos brincar até você cansar. Funciona praticamente 100% das vezes. Se a criança não dormir em poucos minutos e tiver assim muito tempo, pode levar ao pediatra para ver se tem algum problema com o sono. Porque a criança tem dó de dormir, ela quer brincar, 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 brincar. E tem criança que dorme 2 horas da manhã, 3 horas da manhã e acorda meio-dia. Gente, isso faz mal para a criança. Pode perguntar a qualquer pediatra que ele vai falar que é importante respeitar o relógio biológico. Aí a criança vai crescendo e ela não consegue estudar. A escola é de manhã, mas ela não consegue acordar, porque ela dorme tarde. Porque ela não consegue dormir. Ela não consegue dormir ou os pais não desenvolvem um ambiente favorável, porque tem que ser isso também. Porque se os pais ficar com barulho, com televisão alto, com rádio alto, com música alta, com gritaria dentro de casa, até tarde da noite, a criança quer participar daquele movimento ali, seja ele qual for. Então, não é simples, não é só mandar a criança dormir. É criar um ambiente saudável. Aí tem outra playlist falando disso, outra série. Na playlist procura a série, está lá.
criando um ambiente saudável pela família. Há tempo para tudo, gente. Tempo para dormir, tempo